O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, ele é líder da bancada de Mato Grosso no Congresso Federal. Hoje o nosso convidado aqui no RDTV é o deputado Dr. Leonardo, pelo Solidariedade. Muito bem-vindo ao RDTV. Ele que é médico e assume seu primeiro mandato ali no Congresso, já diante de uma pandemia de Covid-19, né? Deputado, o que significa esse momento para a história do país? Agradeço vocês estarem aqui, é uma alegria estar no RDTV, conversando com todos os nossos internautas. Há muito tempo já tive o prazer de sentar aqui há 9 anos, né? E a gente pode de vez em quando estar aqui. Agradeço o convite e agradecer pelo jornalismo que vocês fazem, né? Levam informação precisa à sociedade, o intuito, o desejo é a informação correta, né? E perceba, a gente está aí nesse momento diferenciado, meu primeiro mandato, assumindo uma pandemia, e teve muitas diferenças, né? Nós ficamos numa situação de um medo de um vírus que a gente não conhecia, passamos a conhecer, com vários protocolos que não sabíamos, atitudes corretas ou incorretas, e aconteceram muitas mesmo, de ambas as partes, e nós pegamos uma pandemia que mexeu com a saúde do povo mundial e brasileiro e com a economia muito fortemente. E é nesse cenário que nós nos colocamos e tivemos que trabalhar em prol, continuar trabalhando, achando, inovando maneiras de trabalhar, de não parar os trabalhos do Congresso Nacional, de trazer recursos fortemente para o Brasil e para o Mato Grosso, mesmo sem um planejamento nacional, né? O governo federal, o presidente Bolsonaro, colocou muito dinheiro nos cofres públicos de estados, de municípios e de benefícios, mas a gente faz uma observação que faltou um plano nacional, de verdade, de como investir esses recursos. Alguns estados investiram bem, outros não. Daí a possibilidade que surgiu, que a gente sabia que viria uma CPI, né? E esses dinheiros que vieram para a saúde, se tivessem sido aplicados em mais unidades, em ampliação, que a gente sabia que tinha esse déficit, nem todo mundo fez isso. Então, há sim um grande trabalho do governo federal, e a bancada federal foi muito forte. Eu agradeço aos 3 senadores, os 7, mais comigo o 8º deputado federal, que me deram a honra, o privilégio de ser o coordenador dessa bancada, que tem ali ex-governadores, né, senadores, então tem gente com ex-ministros, gente com experiência, que já trabalhou bastante, eu nesse meu primeiro mandato poder coordenar e fazer o orçamento do ano passado para esse ano, que vocês viram que foi uma loucura, que fechou esse ano atrasadíssimo, e coordenar o orçamento do Mato Grosso desse ano para o ano que vem. E nós conseguimos aí, em emendas impositivas, RP7, um grande avanço, um recorde de investimento do Mato Grosso dos últimos anos. Deputado, o senhor citou a CPI da Covid, né, que acontece agora no Senado. Como o senhor avalia os depoimentos que já aconteceram? Já dá para entender alguma coisa? Inicialmente, alguns ex-ministros da saúde, principalmente ali, tiveram. A gente sabe que, infelizmente, vai haver politização. Ano que vem é um ano eleitoral. Então não tem como, não tem politização. Tem, porque é um ambiente político, senão não precisaria. Mas que isso minimize tudo isso e a gente possa ter um esclarecimento para a população e a gente entender que houve erro, sim, de todas as partes. Houve erro na condução, planejamento, mas isso não foi algo intencional. Por muitas vezes a gente teve um grande erro do parlamento e a gente foi corrigindo. Do governo federal teve muito, do Ministério da Saúde, teve. Mas eu sempre falo, a gente tem que olhar para frente, corrigir e começar a produzir. E mostrar para a sociedade, se alguém cometeu ilícito, que pague.
que vá preso, que vá julgado, que receba multa. Aqui a gente não está para passar pano para ninguém, nem devemos. Mas não transformar isso num ambiente que prejudica o avançar do Brasil e seja só politizado. A gente percebe, né, de ambas as partes, né, a gente tanto do governo quanto da oposição, o jogo político, como eu falei, ele é uma casa política, vai ser o normal. Mas que a gente possa, no final, ter uma CPI que demonstre alguma coisa, não só politize, e a gente avance. A gente sabe, eu já avisava no ano passado, olha, como não tem um planejamento nacional, e era o governo federal ocupando o governo do estado, jogando para a prefeitura, isso aqui não vai dar certo. Infelizmente, onde tem muito dinheiro, né, e a gente sabe do desespero e a necessidade de ter compras, que a população morrendo, tem gente aqui que vai querer se aproveitar. A gente sabe que isso aconteceu. Então, a gente imaginava que tanto nós, enquanto fiscais do dinheiro público federal, os deputados estaduais, as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores com os tribunais de conta, devem ficar muito atentos e não vai parar por aí. Eu acho que tem que ampliar essa investigação para todo mundo, sem passar pano para ninguém. Certo. Em relação à vacinação, um dos pontos levantados é se houve morosidade, né, em adquirir as vacinas. E a gente vê que não é só no Brasil, faltam vacinas em outros países. Mas, de fato, como que está a situação da vacinação hoje e como que o Congresso pode contribuir e ajudar para que melhore? E a gente tem que ser muito claro aqui, franco com a população. O Brasil teve a oportunidade nas mãos de fechar contratos à sua época, de antecipação de risco, porque ainda não tinha a nossa agência nacional, nem outras internacionais ainda atestando uma vacina segura, mas era uma questão de risco. Poderíamos estar aí, né, com 70 milhões de doses a mais já na população brasileira, ou seja, um número maior, alcançando índices como os Estados Unidos. O Brasil está na frente de muitos países, com certeza. A África, um caos social, né? A própria Índia, que produz também um caos, vocês estão acompanhando. Então, o Brasil, em relação a outros países do mundo, em volume vacinal, está entre os primeiros. Teve a oportunidade de estar melhor, né? Mas não o fez. Então, errou. Ponto, isso é real mesmo. Houve erro, a gente sabe que não acreditaram, não quiseram arriscar, ponto. Quanto a isso, a gente tem uma falta de investimento na nossa produção científica. Então, nós dependemos de transferência de tecnologia de outros países, que é um erro de mais de 20 anos, desde quando acabou o regime militar. Infelizmente, não tem na indústria de saúde, a indústria farmacêutica, né, de produção de insumo, desde a agulha, da seringa, do gorro, da luva, ao respirador, como prioridade. E as unidades, principalmente as vacinais humanas, ficaram para universidades. Aí o Butantan, a Fiocruz, que tem uma capacidade pequena, poderiam ter maior se tivesse investimento. Hoje nós temos uma indústria de vacina animal, está entre as top 3 do mundo, né, que produz de sobra para o rebanho nosso bovino, por exemplo, não temos para o ser humano. Daí tem o projeto de lei do nosso senador Wellington Fagundes, para aproveitar essa expertise, enfim. Mas nós precisamos observar isso. Erramos. O que fazer agora? Não tem vacina no mercado. Sputnik 5, que até vem trabalhando para a Anvisa. Anvisa, por favor, acelera, vamos ver os resultados. Tem outros países que estão fazendo, já autorizando. Precisamos acelerar. Quanto mais vacinas tivermos à disposição do mercado, a Johnson, a da Sputnik 5, enfim, essa AstraZeneca, a brasileira que está na fase de estudo clínico, fase 3, à disposição, melhor a gente vai virar essa chave. Vai fazer saúde para a população, evitar essas mortes, vai parar de fechar o comércio, vai parar o desemprego que está crescente e a fome no Brasil. Isso é um problema seríssimo e a partir do segundo semestre a gente vai sentir mais isso. O Brasil está passando por uma crise social e econômica muito forte. Não adianta só algum setor estar ganhando muito dinheiro pela valorização do dólar e outro empobrecendo. Essa balança não equilibrada não vai ser bom para ninguém. O agro está ganhando muito agora, que bom. Mas se nós não tivermos aqui o consumo interno fortalecido, vai desequilibrar. Nenhuma economia se mantém assim. É o grande desafio. Vacina já, para defendermos o emprego, defendermos o comércio, a saúde da população e passarmos por um grande desafio, que é o desenvolvimento econômico desse país. Deputado, o senhor citava aqui a Sputnik 5, né? Que foi uma vacina que a Anvisa fez algumas ressalvas por ter alguns riscos. O senhor, como médico, convenceu essa explicação da Anvisa? Claro, a gente não quer que coloque em mercado nenhum medicamento, nenhuma vacina, qualquer equipamento em saúde que coloque em risco a população. Só que isso tem que ser mais bem avaliado, acho que tem que ter celeridade, até porque tem outros países que não tiveram esse apontamento.
Então, por que só a Anvisa, então, achou? A gente tem que colocar isso bem às claras e a Anvisa tirar todas as dúvidas que ficou de levar, como é um assunto muito sério e necessidade nacional, de levar técnicos até a Rússia para tirar todas as informações possíveis e as dúvidas também, que se prove ao contrário, que a gente possa oferecer com segurança. Ainda não foi suficiente para mim, até porque outros países aprovaram o uso da Sputnik V. Então a gente tem que olhar, tirar essas dúvidas e poder oferecer com segurança, claro, a vacina, mas quanto mais vacina a gente puder estar ajudando a colocar no mercado com segurança, melhor, mas não me convenceu totalmente não. Certo. Mudando de assunto um pouquinho, foi aprovado o orçamento no Congresso, né? E aí as emendas para Mato Grosso ficaram em torno de 316 milhões, alguma coisa assim. O presidente Bolsonaro foi lá, vetou uma parte, mas ainda assim o montante de emendas é superior ao ano anterior. Mas esse recurso, ele é o suficiente para os deputados atenderem as demandas que vêm da base? É o que eu falo, né? A gente trabalhou muito para o Mato Grosso, cada vez mais vem crescendo, principalmente na RP7, naquela emenda que vai pagar. Existem outras modalidades que elas não são impositivas. Se a gente comparar os últimos 10 anos, até podemos perceber volumes maiores nas gestões de presidência passada. Mas esse valor não foi pago integralmente para o Mato Grosso. Então, é um grande avanço, porque todos esses aproximadamente 280 milhões, que com o contingenciamento do presidente Bolsonaro, que a gente garantiu para o Mato Grosso, vão ser pagos na integralidade. Claro que eu preciso de mais. Eu sempre vou querer mais para o meu estado. O grande argumento que eu estou levando, enquanto coordenador, para os ministérios, para os relatores do orçamento do Mato Grosso, é que contribui com o PIB do Brasil. É o grande fiel da balança. Se o Brasil tem essa riqueza ainda, o Mato Grosso contribuiu e muito, tanto pelo agronegócio, quanto suas indústrias, que ainda tem que desenvolver muito, mas o Mato Grosso é o fiel da balança do Brasil. Então a gente precisa e merece respeito e um olhar diferenciado nos investimentos. Ora, se nós contribuímos tanto, sem tantos investimentos do governo federal, porque os últimos investimentos em logísticas é da época dos militares, vamos falar a verdade. E agora a presidência terminou a 163, por exemplo, que beneficiou muito, mas nós temos que avançar mais. Não pode, nós, com um atraso de investimento do governo federal, a gente está colocando tanto para o país, imagina com o olhar correto dos nossos transportes intermodais, logística para tirar essa produção, atrair indústrias, investimentos na qualidade de vida da população, Mato Grosso vai fazer ainda muito mais do que já faz pelo Brasil. Então, devido a esses argumentos, a gente cobra cada vez mais investimentos, e esses investimentos são poucos para o que o Mato Grosso precisa e principalmente o que ele merece, por contribuir tanto com esse país. Deputado, falando em emendas, tem um assunto que ficou polêmico aí, que veio à tona alguns documentos por notícia, né, do jornal Estado de São Paulo, de que o deputado Arthur Lira, que não é de Mato Grosso, teria destinado emendas para o Estado, tem disso até de superfaturamento. Como que está esse assunto? O senhor já pediu explicações ali para a mesa? Pois é, nós iniciamos essa semana, fomos pegos, né, com essa notícia, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que é do estado de Alagoas, mas ele é presidente, ele é líder do partido, né, do PP, muito forte no estado. Então, existem também as emendas de liderança de partidos. Então, eles podem, muitas vezes, conseguir recursos e dividir entre estados, né, entre os parlamentares de quantas unidades federativas participarem. Então, isso não é algo anormal, mas precisa ser justificado. Não pode pairar dúvida, né, principalmente se há suspeita de superfaturamento. Então, essa semana a gente retomou hoje os trabalhos. Não tivemos tempo ainda, mas através da liderança partidária do nosso partido, nós vamos questionar no colégio de líderes, primeiramente, que a gente tem que dar sempre no Brasil a pessoa justificar, né? Ele não pode julgar ninguém, a livre poder de poder se justificar, fazê-lo. Se não convencer, a gente tem que abrir isso, mas ele não tem que convencer a nós, a sociedade, porque o nosso trabalho tem que ser transparente e para a sociedade. Ele não tem que convencer só o deputado doutor Renato. Eu represento, sim, o povo brasileiro e mato-grossense, mas ele tem que justificar isso para a nação. Com certeza, nós vamos cobrar para que faça no tempo do amplo contraditório, para que ele possa fazer, ponha se defender, e que se algo aconteceu errado, a justiça, nós precisamos que o Ministério Público, a Justiça esteja, o Judiciário, a nossa Corregedoria, esteja atenta a tudo isso e observe. Se há o ilícito, que pague. Aqui a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém.
voltando só um pouquinho na questão da CPI da Covid, teve um apontamento em relação a uma pressão por parte do governo federal para mudar a bula da cloroquina. O senhor acompanhou essa discussão? Pois é, a gente tem essa discussão da cloroquina, né, até hoje, apesar que a gente já tem um mandamento da Organização Mundial de Saúde, do nosso próprio conselho, dizendo que, olha, não há indicação, em certo sentido, e é uma polêmica que, de certo ponto, eu já acho desnecessária. Houve, sim, no início do governo federal, um apontamento, uma aposta na cloroquina como um dos remédios que pudessem diminuir a carga viral, o número de vírus no nosso organismo, vamos traduzir para a população. E existem esse e outros remédios que foram apostados. Os Estados Unidos, no início, também. Não sei se você lembra. Então, a gente meio que copiou o que os americanos, o Trump, estava falando e a gente achou que era esse o caminho, né? E essa polêmica é muito forte. Eu discordo um pouco, e até sou um daqueles que gostam e apoiam o tratamento precoce, mas a gente tem que saber que nós demoramos um diagnóstico. Toda essa gama de medicamentos era para diminuir a carga viral. E se você não faz o diagnóstico naquela fase, não adianta. Se você não consegue pegar nos três primeiros dias, no máximo até o quinto, esquece. Aí as pessoas não entendem isso e já querem no quinto, quarto dia tomar esse remédio. Já acabou, você perdeu. Autorizado ou não, ele perdeu a função dele. Então percebam que a discussão sai do campo técnico. Infelizmente, o governo federal insistiu como se fosse um remédio que funcionasse, se tivesse esse kit Covid, né? Se tivesse imune, liberto da possibilidade de contrair, isso não aconteceu. E muita gente, infelizmente, com esse pensamento, contraiu a doença e, infelizmente, mais ainda, morreu, porque a única forma de prevenção de a gente mudar essa chave é com a vacina. Não tem outro jeito. E com a mudança de comportamento nosso em relação às medidas de biossegurança em relação a essa doença. Agora falando um pouquinho de política partidária aqui em Mato Grosso, há poucos meses o senhor assumiu a presidência do Solidariedade. Antes o presidente era o prefeito de Rondonópolis, né, Zé do Pátio. Isso. Como que foi essa mudança? Como que ficou a relação com o Zé do Pátio? Eu tenho que agradecer pelo grande trabalho do companheiro Zé do Pátio, presidindo esse partido, e das outras presidências que ali passaram, ajudaram a construir, né? Desde a época do Daltinho, foi também Solidariedade, depois houve a transição para o Zé do Pátio. Agradecer a cada um o grande trabalho desses companheiros, né, do Noel, enfim, do Marco Aurélio, os grandes companheiros de todo o Paulo Padilha, enfim, todos que participaram. Não vou citar todos para não cometer injustiça. E pude vir para esse grupo e poder hoje somar. E é natural essa transição, por estar enquanto deputado federal, de ser a minha hora de disputar. O Zé teve a dele enquanto prefeito, a oportunidade de fazê-lo. E a gente inverteu. Eu era vice, ele presidente, a gente houve a inversão somente dos cargos. E eu estou aqui como soldado para contribuir com o Mato Grosso, para a gente levar essa mensagem de solidariedade, que é um partido de centro, não é centrão, a gente não aceitou para nós esta condição, porque a gente acha que a maneira de conduzir, não podemos conduzir assim com a presidência da República e com o Brasil. A gente tem que votar o que é bom para o país, não importa se é de um lado ou de outro, o que é bom tem que ser aproveitado e votado. Então eu fico feliz de estar nessa oportunidade, mais uma experiência nova para mim, né, coordenador, presidente de partido, para poder contribuir com solidariedade com o Mato Grosso, com o Brasil, para a gente mostrar as nossas bandeiras, a seriedade do nosso trabalho e poder ajudar a crescer ainda mais o partido, que nós já crescemos muito. Crescemos em vereadores, crescemos em prefeitos e prefeitas e a gente quer ir mais longe ainda, poder levar a maneira de solidariedade para outros cargos aí. O senhor vai ser candidato à reeleição ou tem outros planos? Assim, claro que a gente sempre na política tem que ter plano, né? Na vida, quando você para de sonhar e ter plano, você tem que se preocupar. Psiquiatria é minha área. Quando você pergunta para alguém, olha, não tem, opa, abre o olho. Então a gente tem plano, mas meu plano é fazer um bom mandato. Eu quero ser um bom deputado federal. Eu acho que a consequência disso me habilita a colocar meu nome à sociedade. A princípio, claro que a gente tem o pensamento de colocar o nome à disposição novamente da reeleição ao cargo de deputado federal. É esse o pensamento, mas para isso eu tenho que fazer um bom trabalho e estou aqui para construir novos líderes. Queremos ter, se não agora, em breve, candidatos a governador, a vice, a senador, deputado federal, enfim, colocar os nossos bons nomes para a sociedade, todos os cargos. Esse é um trabalho, mas esse é o nosso pensamento, mas será consequência de um bom mandato, e é o que nós estamos procurando fazer, e devolvendo, fazer um mandato participativo, e devolvendo ao máximo a confiança que a sociedade teve para me colocar como representante lá em Brasília. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente. A gente tem uns minutos finais, se quiser se despedir, fica à vontade. Eu que agradeço. Eu já estava falando, mas já acabou. Passou muito rápido. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de conversar, né? Nós conversamos aqui e bater papo com cada um cidadão e cidadã mato-grossense
do Brasil e do mundo que nos acompanham, mas principalmente aqui para o nosso querido estado, a gente fazer um bate-papo, dizer para você, nos ajudar a construir um mandato participativo. Como? Nós temos nossas redes sociais, que é o DR de Doutor, DR Leonardo MT, Instagram, Facebook, nosso site está sendo reformulado, lá tem nosso WhatsApp, o WhatsApp de gabinete, você pode levar sua sugestão, fazer uma reclamação, projeto de lei, reivindicar, ajudar a construir um mandato participativo. Nós estamos lá para representá-los no Congresso Nacional e ser coordenador, assumir diversos desafios é por você, então eu que agradeço, Deus abençoe todo mundo e vamos entrar nas nossas redes sociais e participar conosco. Muito obrigada a você que nos acompanha e continue aí seguindo o RD News, seguindo o RD TV. Obrigada. Olá, pessoal! No Plantão Cuidando da Gente, da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem um controle dos lotes que chegam para assegurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá.